Nessa videoaula, vamos apresentar uma proposta de solução para cada um dos exercícios sobre tipos de dados e operações matemáticas. Dizemos sobre apresentar uma proposta porque em programação existem diversas maneiras de resolver o mesmo problema. Não existe apenas uma forma correta. O importante é você chegar ao resultado. É muito importante que você tenha pelo menos tentado resolver. E não há problema se não conseguiu encontrar uma solução. Mostraremos uma forma de como encontrar o resultado. Vamos ler o enunciado do exercício número 1. No zoológico de uma cidade viviam 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. No sábado pela manhã fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Quantos pássaros viviam nesse zoológico antes da fuga? Você consegue calcular quantos pássaros ficaram no zoológico depois da fuga? Nessa primeira célula, atribuímos os valores das variáveis. Nós vimos na aula anterior o que é uma variável e como atribuir valor a uma variável. Na próxima videoaula, voltaremos ao assunto explicando com mais detalhes. Observe que colocamos um comentário para explicar de forma resumida as linhas de código dessa célula. Nunca deixe de comentar o seu código. Definimos variáveis para a quantidade inicial de cada tipo de pássaro e a quantidade de aves que fugiram do zoológico de acordo com o enunciado do problema. Inicialmente, o zoológico tinha 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. Depois, fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Essas são as variáveis que utilizaremos para realizar as operações matemáticas. Perceba que não definimos explicitamente o tipo da variável. No momento da atribuição, o interpretador Python identificou que se trata de variáveis do tipo inteiro, justamente porque utilizamos números do tipo inteiro. Em algumas linguagens, teríamos que informar o tipo de dado antes do nome da variável. Por exemplo, nesse exemplo, teríamos que digitar int antes do nome da variável. Vamos tentar informar o tipo de dado nessa célula para você ter uma ideia de como seria. Agora, vamos executar a célula e você verá o interpretador acusar erro de sintaxe. Vamos aproveitar a oportunidade para falar sobre o tratamento de erros. Quando aparecer uma mensagem de erro como essa, não é para entrar em desespero. Erros sempre acontecerão, não tem jeito. A primeira coisa a ser feita é ler a mensagem. Veja que o interpretador está dizendo que é um erro de sintaxe e que a sintaxe está inválida. Também tem uma setinha indicando o local do erro. Nem sempre a mensagem de erro será tão exata como essa, mas com certeza ela vai ajudar bastante a identificar o problema. Você lembra o que é sintaxe? Sintaxe é um conjunto de regras utilizada por uma linguagem de programação para garantir que o código seja escrito de forma correta. Nesse caso, não estamos seguindo as regras de sintaxe ao escrever a palavra int antes do nome da variável papagaios. Então, devemos apagar a palavra int e executar a célula. Na célula seguinte, respondemos a primeira pergunta. Quantos pássaros viviam nesse zoológico antes da fuga? Observe que criamos uma variável chamada total de pássaros e atribuímos a ela a soma das variáveis papagaios, calopsitas e periquitos. Onde estão os valores para cada variável? Definimos esses valores na célula anterior. Observe a sintaxe da função print. Para fazer uma chamada a uma função, nós sempre temos que abrir e fechar parênteses após o seu nome.
Algumas funções exigem que sejam informados argumentos entre os parênteses. Veremos o conceito de funções e seus detalhes mais à frente. Nesse exemplo da função print, utilizamos dois argumentos. O primeiro é uma frase delimitada por aspas duplas, e o segundo argumento é a variável total de pássaros. Perceba que a vírgula separa os dois argumentos. Ao executar a célula, o interpretador faz a operação matemática e depois imprime a mensagem como resultado na tela. Na terceira e última célula desse exercício, respondemos a seguinte pergunta: você consegue calcular quantos pássaros ficaram no zoológico depois da fuga? Para responder a essa pergunta, primeiro fazemos a soma das aves que fugiram e atribuímos o resultado à variável total de pássaros fugitivos. Na linha seguinte, é calculada a diferença entre o total de pássaros que existem no zoológico e o total de pássaros fugitivos, e o resultado é atribuído à variável chamada total de pássaros restantes. E, por fim, utilizamos a função print para exibir o resultado na tela. Observe na saída da célula que 62 pássaros ficaram no zoológico depois da fuga. Agora, vamos para o segundo exercício. Vamos voltar um pouco para fazer a leitura do enunciado. Kira está desmanchando uma blusa para pegar linha azul. De cada centímetro da blusa, Kira consegue 231 centímetros de linha. Ela desmanchou 7 centímetros da blusa. Quantos centímetros de linha Kira conseguiu? Novamente, temos a atribuição das variáveis. Nós poderíamos também chamar de declaração de variáveis. Nesse exemplo, uma variável se chama rendimento, recebendo o valor 231, que é referente à medida de linha em centímetros. E a outra variável se chama desmanche, recebendo o valor 7, que é referente à medida da blusa em centímetros. Perceba que, ao executar essa célula, não é exibida nenhuma saída. Isso acontece porque não escrevemos nenhuma linha de código que gerasse uma saída. Na célula seguinte, temos o código que realiza a operação matemática para obter a resposta do problema. O cálculo é feito realizando a multiplicação da variável rendimento pela variável desmanche. E o resultado é atribuído à variável total de rendimento. Em seguida, o resultado é exibido na tela. Observe que Kira conseguiu 1.617 centímetros de linha. Perceba que na função print, colocamos o sinal de porcentagem antes do nome da variável total de rendimento. Fizemos isso para que o valor dessa variável aparecesse dentro da mensagem. Precisamos também colocar esse trecho de código, %d, dentro da frase para especificar onde o valor da variável total de rendimento deve aparecer. E, por fim, o último exercício. Vamos voltar novamente para fazer a leitura do enunciado. Calcule o valor da expressão para x é igual a -4 e y igual a 2. Nessa célula, temos a declaração das variáveis conforme descrito no problema. Vamos executar essa célula. E na célula seguinte, realizamos o cálculo da expressão matemática. 20 vezes x ao cubo, mais 2 vezes x ao quadrado, vezes y elevado à quinta potência. O resultado deste cálculo é atribuído à variável chamada resultado. Observe que há a necessidade de utilizar parênteses para organizar a ordem de execução da expressão. Essa ordem deve ser feita da mesma forma que aprendemos na escola,
sendo que a multiplicação e divisão devem ter prioridade no cálculo. E por fim, utilizamos mais uma vez a função print para exibir o resultado na tela. Observe que o resultado da expressão é menos 256. E ficamos por aqui. Até a próxima videoaula.